Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, não useis de vãs comparações, e antes, se tiver de gloriar em algo, examinai a si mesmo, se é que tendes fé, se estáis cheios no Espírito, a fim de sempre a fé seja aperfeiçoada, porque é justamente por desistir das boas novas que se retrocede, é como um véu colocado, aonde deixa de estar com a mentalidade de Cristo. E a palavra diz: quem poderá conhecer a Deus senão aqueles que têm a mentalidade de Cristo? Por isso, devemos sempre permanecer segundo aquele que é fiel e verdadeiro, a fim de que aqueles que estão em Cristo estão unânimes, um coração sempre bem disposto, porque jamais tenhais duplo ânimo, e tampouco sejais inconstantes, porque aquele que é inconstante acaba caindo em condenação, porque assim como ele diz, como ele escreve o nome no livro da vida, ele também é aquele que risca, assim, quando aqueles que queriam acusar aquela mulher apanhada em adultério, eles também estavam em adultério para com o Senhor, aonde na verdade ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra diz que ele escrevia com o dedo na terra, e ali desde os mais velhos até os mais novos foram se retirando de um a um, e a mulher, estando ali, ele olhando para a mulher, ele disse: onde estão os vossos acusadores? E ali ele disse: vá, a tua fé lhe salvou, vá e não peques mais, antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Porque o Senhor nos ensina que a casa que foi limpa e adornada quando tem um encontro com Jesus, e aqueles espíritos ficaram a vaguear, e eles voltam, se a pessoa retrocede, e volta com outros sete piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso, muitos são os que recebem a palavra com alegria, mas por não perseverar, acaba desfalecendo e retrocedendo, aonde o Senhor disse: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso, estejais sempre atentos e perseverantes naquele que nos sustém, que nos ajuda, que não tosqueneja, que não dormita. Estejais sempre bem dispostos a servir ao Senhor, do qual ele começa como um amigo e um irmão na diversidade. É assim como o casamento, ele sendo noivo, que se começa com um namoro, a fim de alcançar como noivo e adentrar as regiões celestiais para alcançar o marido espiritual. Por isso devemos ser constantes, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E a fé, ela vem sempre pelo ouvir as advertências do seu espírito. Advertências que quanto mais nós acatamos, mais ainda nós somos aptos a produzir as virtudes de Cristo adicionada à nossa fé: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o espírito sempre de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio, jamais de covardia, daqueles que permanecem firmes e constantes, fitos ao nosso alvo e objetivo, um espírito em retidão, daqueles que manejam bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e jamais permite com que o inimigo venha roubar a verdade, aonde a palavra diz: resisti ao diabo, o vosso inimigo, e ele fugirá de vós. E não há intento como acusação aqueles que permanecem firmes e constantes no Senhor, aonde maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso
aonde o Senhor é aquele que nos justifica. Ireis e não vingueis, porque dele é a ira e a vingança, assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.